começou a gravar aí? Acho que já dá para começar já tem bastante gente, né? A gente estava vendo na aula passada, a gente começou a estudar essa parte de termometria e calorimetria, né? E aí a gente viu na aula passada a definição de capacidade térmica, calor específico, né? E aí no final da aula a gente estava falando sobre essa diferença, né, entre calor sensível e calor latente. Calor chamado sensível e calor chamado latente. Então, a gente vai continuar a partir daí, tá? Então, só recapitulando aqui um pouco, né, as definições que a gente viu na aula passada, a partir daqui, né, conceitos de temperatura, equilíbrio térmico e lei zero da termodinâmica são definições bem simples, né? Então, a gente viu na aula passada que a capacidade térmica de um corpo é definido pela razão entre a energia que entra ou sai daquele corpo, né? E a variação de temperatura correspondente a essa transferência de energia na forma de calor. Tá? Então, se você coloca energia ou retira energia na forma de calor de um corpo, se esse processo de transferência de energia estiver associado a uma variação de temperatura, que nem sempre acontece, né, que é quando o corpo está mudando de estado físico, mas se o corpo não estiver mudando de estado físico, vai estar associado a uma variação de temperatura, então a gente tem que a capacidade térmica do corpo é dada por essa razão. Então a gente vê aí que a capacidade térmica ela é inversamente proporcional à variação de temperatura. Né? O que isso quer dizer? Digamos que você tenha dois corpos, tá? Com capacidades térmicas diferentes. Aquele que tem a maior capacidade térmica, ele vai sofrer uma menor variação de temperatura se aos dois for fornecida a mesma quantidade de energia, na forma de calor. Tá? Digamos que esses dois corpos recebam uma certa quantidade, 50 joules de energia. Aquele que sofrer a menor variação de temperatura é o que tem a maior capacidade térmica. Tá? E a gente viu que a capacidade térmica é uma propriedade de um corpo, né? Não de uma substância. Isso quer dizer o seguinte, se você tem lá vários corpos feitos de um mesmo material, cada um vai ter a sua capacidade térmica a depender da massa desses corpos. A capacidade térmica é proporcional à massa. E a gente viu, dada essa relação de proporção, né, a gente pode definir uma segunda grandeza aí, que é o coeficiente de calor específico. Essa grandeza, sim, só depende do material, tá? Vou botar em modo de exibição que fica melhor. Então, a capacidade térmica, que é esse C maiúsculo aqui, depende da massa e depende do material. Então, a informação de qual material que você tem está aqui no coeficiente de calor específico. Tá? E aí, a massa e a capacidade térmica são diretamente proporcionais. Você dobra a massa, você pega um corpo com o dobro de massa, feito do mesmo material, então você vai ter o dobro de capacidade térmica. Tá? E aí, o calor específico, como é uma propriedade do material, você pode tabelar. Então, para cada material, né, para o ouro, para a prata, para o cobre e por aí vai, você tem um valor específico, né, de coeficiente de calor específico. Né? E aí as unidades que são comuns, né, para essa grandeza, o coeficiente de calor específico, é o joule por quilograma Kelvin, tá? É uma unidade possível, é a unidade do Sistema Internacional de Unidades, inclusive, mas não é a unidade mais usual, tá? A unidade mais usual para o coeficiente de calor específico é essa que está aqui, caloria por grama grau Celsius. Tá? Então, caloria é uma unidade de medida de energia, assim como o joule, tá? E aí, como toda vez que eu vou me referir ao coeficiente de calor específico, eu estou falando de variação de temperatura, então não importa aí se eu uso Kelvin ou Celsius, porque a gente aprendeu na aula passada que variações de temperatura nas duas escalas são sempre iguais, tá? Ou seja, se varia 30 graus Celsius, estava no valor de 30 e foi para 60, variou 30. Isso significa que na escala Kelvin a variação vai ser da mesma quantidade, tá? Então, se estava no 30 graus Celsius, em Kelvin, isso dá mais ou menos 303, dá 303 Kelvin, tá?
Então, se variou do 30 graus Celsius para 60 graus Celsius, variou do 303 Kelvin para o 333 Kelvin. E aí as variações são iguais nas duas escalas. Por isso que tanto faz eu usar Kelvin ou Celsius aqui ao me referir à capacidade, ao coeficiente de calor específico. Tá? Na aula passada também eu cheguei a comentar com vocês que a forma como o calor pode ser colocado ou retirado de um corpo depende, né, da estrutura que você tem ali. Se você tem um corpo sólido, por exemplo, o calor ele se propaga, ele se transmite entre corpos sólidos através do contato, né? Agora, se você tem uma massa de ar, por exemplo, a forma mais comum de propagação de calor, uma massa de ar, é a convecção, tá? E além dessas duas formas, por contato e por convecção, também existe aí a propagação de calor por irradiação. Então, a gente vai abrir um parênteses aqui rapidinho, nisso que a gente estava discutindo, e vai entender um pouco melhor como é que funciona essas três, no caso, né, formas de condução de calor, tá? Então, essa figura aqui está mostrando para a gente como é que funciona aí a transmissão de calor por contato, tá? Você tem uma barra sólida, né, um corpo sólido aqui, e daí esse corpo sólido, lá no início dele, no início da barra, você vai colocar ali uma chama, né, um botijão saindo um fogo aqui, tá? Então, essa parte daqui inicial da barra, ela está recebendo energia na forma de calor. O que está acontecendo é que as moléculas aqui desse corpo sólido, elas vão começar a se mover, né, a oscilar, né, a tripidar com mais energia, com mais intensidade. E essa energia de trepidação das moléculas, ela vai se propagando como se fosse uma onda, né? Não é exatamente o comportamento de uma onda, mas é parecido. E aí essa vibração, ela vai se propagando pelo material e com isso a energia na forma de calor aí vai sendo transmitida pelo corpo, tá? Então aqui nessa figura a gente tem essa experiênciazinha aqui que é até possível de ser feito, né? Você tem uma barra metálica e daí você liga essa barra metálica em cada ponto aqui por taxinhas, né? Que aqui eles estão chamando isso de percevejo, também as pessoas chamam de percevejo. E daí essa taxinha está ligada à barra por uma cera. Essa cera que faz vela, né? Essa cera de vela. E daí, conforme o calor vai chegando nessas taxinhas, elas vão caindo. Então, a primeira que se observa cair é essa que está mais perto aqui da onde a chama foi colocada. Tá? Então, isso mostra para a gente que o calor ele vai se propagando aí, percorrendo toda a extensão do material, né? Então, essa é a forma de propagação que acontece basicamente nos corpos sólidos, tá? Mas se você tem uma massa de ar, por exemplo, aqui nessa figura, a gente tem o seguinte, ó, você tem uma sala, tá? E aí essa sala tem um ar-condicionado instalado aqui na parte de cima, tá? E tem um aquecedor instalado aqui na parte de baixo, na outra extremidade da sala, tá vendo? Então, esses dois equipamentos ligados, eles fazem o quê? Esse ar-condicionado aqui em cima resfria a massa de ar que está aqui, né? Enquanto que esse aquecedor aquece a massa de ar que está aqui embaixo, tá? E daí, como essa massa de ar frio aqui, ela se torna mais denso, né? Se você resfria uma massa de ar, ou qualquer objeto, ou qualquer corpo, a tendência das moléculas que formam esse corpo, essa massa, é se aproximarem, né? Eles vão parar, a agitação deles vai reduzir, a energia cinética média vai diminuir. Consequentemente, essas partículas, né, elas tendem a se aproximar e, com isso, esse corpo, essa massa, ela fica mais densa. Ela ocupa mais massa num certo volume. E aí a consequência disso é que esse corpo precessa, né, ele desce, tá? Ele sofre uma precessão. Enquanto que a massa de ar que é esquentada aqui embaixo, acontece o contrário. A massa de ar, como ela vai sendo aquecida, essas moléculas elas tendem a se afastar uma das outras, né? E daí essa massa de ar que está aqui embaixo se torna menos densa. E aí a consequência é que esse corpo menos denso tende a subir, a ser arremessado para cima.
E aí você gera uma corrente de convecção aqui, né? Se não houvesse dois equipamentos, se fosse só, por exemplo, o ar-condicionado ou só o aquecedor, a tendência com o tempo é que essa massa de ar toda que ocupa a sala aqui, ela vai se homogeneizando, né? A temperatura ela tende a ir se homogeneizando na medida em que a convecção ela vai acontecendo, tá? Então, vamos supor que eu tenha só o ar-condicionado ligado aqui em cima. Aqui em cima, inicialmente, você vai ter uma massa de ar frio. E aí, conforme você desce, né, vai seguindo o gradiente da temperatura, essa temperatura ela vai aumentando, tá? Se você deixar só o ar-condicionado ligado, né, sem um aquecedor, com o passar do tempo, essa temperatura ela vai se uniformizando dentro dessa região. E aí você tem a propagação de energia na forma de calor aí por convecção, tá? O equilíbrio térmico ele é estabelecido aí a partir do momento, em qualquer ponto dessa sala, você tem a mesma temperatura, tá? Agora, se você mantém um objeto resfriando lá em cima e um objeto aquecendo aqui embaixo, você nunca vai atingir um estado de equilíbrio térmico, né? Você vai ter sempre um gradiente de temperatura e aí você vai ter sempre essa ventilação aqui, né? Essa corrente de ar fluindo aqui pelo ambiente, tá? Então tem a propagação de energia lá do calor, né? Pelo contato, foi o que a gente viu ali no caso da barra, né? Você tem a propagação de calor por convecção, que é isso que a gente está vendo aí. Então a propagação de energia na forma de calor por contato acontece lá basicamente nos sólidos, enquanto que a convecção acontece mais em materiais gasosos, né, ou vapores, tá? Como é o caso da massa de ar que está aí dentro da sala. Tá? Inclusive, é esse fenômeno aí de propagação de calor na forma de convecção que explica as brisas, né, que a gente sente quando a gente está no litoral. Tá? É o que mostra essa figura aqui. Tá? O que acontece é o seguinte, a água, a gente pode até conferir naquela nossa tabela que a gente tem ali, né? A água é um material que tem uma capacidade térmica muito alta. O calor específico da água é muito alto. É perto de 1, então é um valor bem alto. Tá? Enquanto que o material aqui sólido aqui do litoral, né? A areia, a terra e tal, os objetos daqui do litoral, né? Que estão aqui na encosta dessa região de mar aqui, a capacidade térmica é um pouco menor, o coeficiente de calor específico é menor, tá? Então, o que acontece? A energia proveniente do Sol está aquecendo tudo isso, só que como a água tem uma capacidade térmica muito alta, significa que a água ela sofre variações de temperaturas baixas em relação à areia, por exemplo, da praia, tá? Então, o que acontece com a areia? Ela esquenta muito, ela varia muito a temperatura, porque o coeficiente de calor específico é mais baixo. Então, ela está mais suscetível a variações de temperatura. E daí, essa massa de ar que fica aqui suspensa perto da superfície da areia, né? Essa massa de ar esquenta mais do que a massa de ar que fica aqui perto da superfície da água. Aí, o que vai acontecer com essa massa de ar aqui que esquenta mais, que está na areia? Essa massa de ar, ela sobe e aí você vai ter uma pressão vindo no sentido ali de trazer a massa de ar de cima da água, do mar, para essa região onde a massa de ar subiu, né? Então você cria uma corrente que segue esse sentido que a gente está vendo aqui. Vem de dentro do mar para a areia, tá? A massa de ar que estava aqui cobrindo a areia subiu, porque esquentou, e daí gerou ali uma região de baixa pressão, consequentemente, aquela massa de ar fria que estava em cima da água passou a ocupar essa região. E daí você criou uma corrente de convecção, né? E aí é por isso que a gente sente que no litoral a temperatura, né, a sensação térmica é baixa, né? A gente sente ali aquela brisa que refresca a gente. Né? Isso acontece porque tem esse fenômeno aí da convecção, né? A massa de ar que estava ali cobrindo a superfície da água, ela vem ocupar essa região aqui de baixa pressão em função da ascensão, da subida da massa de ar que estava na areia, tá? À noite já acontece o contrário, né? Como você não tem mais a luz do sol incidindo, agora o que está acontecendo é que
esses objetos aqui, tanto a água como a areia, vão estar resfriando, tá? E como o coeficiente de calor específico da areia é menor, então a areia, ela resfria mais do que a água. Aí a consequência é que à noite a massa de água está mais quente, a areia está mais fria, e aí o processo se inverte, tá? Então, durante o dia, enquanto tem sol, a brisa marítima ela traz massa de ar do mar para dentro do continente, né? E à noite acontece o contrário. A massa de ar ela sai do continente e entra no mar, tá? Nos dois casos, a corrente de convecção aí acontece em função dessa diferença entre os coeficientes de calor específico da água e da areia, tá? Então, essa é uma aplicação desse conceito de convecção, né? E aí, a outra forma de propagação de calor que tem é a propagação de calor por irradiação. Então, a gente discutiu lá nas ondas eletromagnéticas, né, que os corpos que têm certas temperaturas, aliás, qualquer corpo com a temperatura acima do zero absoluto, do zero Kelvin, ou seja, todos os corpos que existem, né, emitem energia na forma de radiação eletromagnética, né, e é essa radiação eletromagnética aí que dá origem à propagação de energia na forma de calor, né, por irradiação, tá? Então, a irradiação é, por exemplo, a forma como o Sol fornece energia para a gente. Tá? A condução de calor por irradiação é a forma como o Sol emite energia para a gente. Tá? Então, são ondas eletromagnéticas, né? E as ondas eletromagnéticas, como a gente aprendeu, elas podem se propagar no vácuo, ainda bem, né? Porque se isso não acontecesse, a gente não conseguiria receber essa energia proveniente do Sol, porque a gente sabe que no espaço aí entre a Terra e o Sol tem regiões que são de baixa, são regiões rarefeitas, né? Praticamente vácuo, tá? Então a propagação de energia por irradiação acontece dessa forma aí. Você tem um corpo a uma certa temperatura, dada a temperatura desse corpo, ele vai lá emitir energia em todo o espectro eletromagnético, né? Mas dada a temperatura, com mais intensidade em certas faixas do espectro eletromagnético. Então, por exemplo, o Sol, a superfície do Sol, a temperatura é da ordem de 6.000 Kelvin, tá? Isso significa que o Sol emite para a gente bastante luz visível e bastante infravermelho, né? Se a temperatura do Sol fosse maior do que essa na superfície, aí emitiria bastante coisa no ultravioleta também, tá? Então, o grosso da emissão por irradiação acontece aí em função da temperatura, tá? Então, são esses os três tipos de condução de energia na forma de calor que existe, tá? E aí a gente pode voltar aqui para o que eu estava falando, né? Tá? Então, o coeficiente de calor específico e a capacidade térmica aí são responsáveis pela ocorrência da convecção, né? E a gente viu esse exemplo aqui, né? Não vale a pena lembrar, porque é simples. Você tem um corpo que recebe uma certa quantidade de energia na forma de calor, 2.800 calorias, daí ele sofre uma variação de temperatura. Você sabe que esse corpo é feito de um material conhecido, então você sabe o coeficiente de calor específico dele. Com essas informações, você consegue determinar a massa desse corpo, desse objeto. Tá? E aí a gente viu no finalzinho da aula que existe dois tipos de calor, né? Você tem o calor sensível e tem o calor latente. Então, se eu estou colocando energia num determinado corpo lá, e eu estou observando que está havendo variação de temperatura, então essa energia na forma de calor que está entrando ali, a gente chama isso de calor sensível. Está associado a uma variação de temperatura. Então, vamos supor que eu tenho um bloco de gelo, uma massa de gelo. E aí essa massa de gelo está a menos 50 graus Celsius. Tá? Se eu for colocando energia na forma de calor nesse objeto, o que vai acontecer é que a temperatura desse objeto vai subir. Então, aquela temperatura de menos 50 vai começar a subir, subir, subir. E enquanto a temperatura for abaixo de 0 graus Celsius, esse corpo não vai ter mudança de estado físico. Tá?
A partir do momento que eu chego na temperatura de 0 graus Celsius, para essa massa de gelo, e continuo colocando energia na forma de calor ali, o calor que vai estar entrando ali eu vou chamar de calor latente. E aí ele vai estar associado à mudança de estado físico. Enquanto estiver acontecendo a mudança de estado físico, lá a 0 graus Celsius, você não vai ter variação de temperatura, tá? Essa energia que entra na forma de calor, ela é responsável por quebrar a ligação lá entre os átomos, né, entre as moléculas, e aí essa energia ela não faz aumentar a agitação das moléculas, ela só quebra no estado de agregação da matéria. Então, quando você tem um corpo sólido, o gelo no estado sólido, né, as moléculas elas estão meio que fixas, uma em relação às outras, né? Daí, se você coloca energia na forma de calor, a função dessa energia, se for um calor latente, né, é quebrar essa rigidez, é quebrar essa ligação, essa energia potencial, né, de ligação, que promove essa rigidez e dá mais liberdade para as moléculas se moverem. Então, enquanto você está colocando energia na forma de calor, você está quebrando essas ligações, tá? Essa energia potencial, e aí você está dando liberdade para as moléculas, ela está mudando o estado de agregação. Está saindo do sólido e passando para o líquido, tá? Aí, se você coloca energia na forma de calor em quantidade suficiente, toda aquela massa de gelo vai virar água. Tá? Então, enquanto ela está virando água, a temperatura se mantém em 0 graus Celsius. Tá? A partir do momento que você tem água líquida por completo a 0 graus Celsius e continua fornecendo energia na forma de calor, aí a temperatura volta a subir. Tá? Até que você atinja a temperatura de 100 graus Celsius, né? Se você estiver ao nível do mar, porque a pressão influencia na temperatura, né? E aí, quando atinge a temperatura de 100 graus Celsius, volta a haver mudança de agregação lá do estado da matéria. Então, aquilo que era líquido começa a virar vapor, né? Ou seja, as moléculas elas ganham ainda mais liberdade, elas começam a se mover com uma energia potencial de atração e de repulsão ainda menos intensa, tá? E aí, enquanto todo aquele líquido não se torna vapor, a temperatura não varia, ela vai ficar fixa ali no valor de 100 graus Celsius, tá? Então, essa é a diferença entre calor sensível e calor latente. O calor sensível está associado a uma variação de temperatura, consequentemente, não tem mudança de estado físico. E o calor latente é o contrário, está associado à mudança de estado físico, consequentemente, não tem variação de temperatura. Por isso, não aparece um ΔT aqui nessa fórmula, tá? Esse L é chamado coeficiente de calor latente. Eu vou voltar aqui a apresentar para ficar maior aí. Tá, então, esse L é o coeficiente de calor latente. Diz para você qual é a quantidade de energia por massa que você precisa colocar num certo objeto para ele mudar de estado físico. Tá, então, por exemplo, a água. Se eu quero mudar a água do estado sólido para o líquido, né, para passar do gelo para o líquido, eu vou ter que colocar ali 80 calorias a cada grama. Tá? Então, a unidade é caloria por grama. Então, esse L aqui diz a quantidade de energia por massa que você tem que colocar para fazer o derretimento ou a mudança de estado físico de um certo corpo. Tá? Então, se você pega esse L e multiplica pela massa, dá precisamente a quantidade de energia que você tem que colocar naquele corpo para mudar o estado físico dele por completo. Tá? Por isso que a regrinha aqui do cálculo do calor latente é M vezes L. É a massa vezes o coeficiente de calor latente. Tá? Essa equaçãozinha aqui do calor sensível vem dessas definições, né, da capacidade térmica do calor específico. Então, isso que está escrito aqui, que é a equação fundamental da calorimetria, é você pegar essas duas definições e incluí-las numa fórmula só. É o que está escrito aqui. E aí você tem as curvas de aquecimento. Tá? Então, o que é a curva de aquecimento? A curva de aquecimento é um gráfico que dá para você a temperatura em função da energia que você vai colocando na forma de calor num corpo, e aí o comportamento desse gráfico aí informa para você o que está acontecendo com esse material. Tá? Então, vamos supor que você tem um corpo sólido aí, inicialmente sólido. Ele está a uma determinada temperatura aqui. Se você for jogando energia na forma de calor, nesse corpo, a temperatura dele vai subir, né, até atingir um certo valor, que começa a acontecer a fusão. Então, enquanto está ocorrendo a fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, você tem sólido e líquido coexistindo. Ó.
Eles estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, aqui o sólido está virando líquido, tá? Se você estiver seguindo daqui para lá, né? Da esquerda para a direita. Tá? Então, aquilo que era sólido foi esquentando até chegar na temperatura de fusão. No processo de fusão, você não tem variação de temperatura, por isso que o gráfico é representado por uma reta horizontal, ó, não tem variação de temperatura, até que o corpo derrete por completo, vira líquido por completo, e daí se você continuar esquentando, a temperatura volta a subir, até chegar na temperatura de ebulição, que é quando aquele líquido, agora líquido, né, começa a virar vapor. E aí, de novo, nesse processo de vaporização, é um processo de calor latente, a temperatura não muda. Tá? E assim vai. Então, para o caso da água, vamos voltar aqui. Nessa figura. Para o caso da água, o gráfico que representa aí, de um modo geral, né, a curva de aquecimento da água é esse que a gente está vendo aqui. Tá? Ó, você tem aqui uma parte de calor sensível, né, porque tem variação de temperatura, que é o primeiro processo aí. Digamos que você tenha um gelo, uma massa de gelo. Se você tem uma massa de gelo, significa que a temperatura inicial dessa massa de gelo é negativa. Então está abaixo do eixo horizontal aqui, a temperatura é negativa. Daí, se você for esquentando, 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 até atingir a temperatura de 0 graus Celsius, essa massa de gelo começa a derreter. Aqui você tem um processo de derretimento, agora aqui você já tem líquido, e aqui a 100 graus Celsius você tem o líquido virando vapor. Uma vez que toda a massa de água, né, vira vapor, e você continua colocando energia na forma de calor, a temperatura desse vapor volta a subir, e daí, de novo, você tem um processo de calor sensível. Tá? Então, aqui de A para B é calor sensível, de B para C, calor latente, de C para D, calor sensível, de D para E, calor latente, e de E para F, calor sensível. Tá? E aí, os valores de Q, desse Q aqui, para cada ponto desse aqui, vai depender da massa de água que você tem, né? Então, esse primeiro valor aqui, que está correspondendo a esse ponto D, é precisamente aquela quantidade de energia na forma de calor que fez a variação da temperatura aqui, desde o valor mais baixo até o valor zero. Tá? O valor de Q, que corresponde a esse ponto C, é a soma dessa energia que você tem no ponto B, mais a quantidade necessária aí para derreter a massa de gelo. E assim sucessivamente. Tá? Então, essa é a curva de aquecimento para a água. Tá? E aí aqui, então, a gente tem um exemplo mais numérico disso, né? Vamos supor que você tenha uma quantidade de calor, quer dizer, qual é a quantidade de calor, né, energia, necessária para transformar 1 grama de gelo, inicialmente a temperatura de menos 10 graus Celsius, em vapor de água a 120 graus Celsius. Então, você tem aqui uma massa de água a menos 10 graus Celsius, ou seja, está no estado sólido, né, gelo, porque está abaixo de 0 graus Celsius. Você quer transformar isso em vapor de água a 120 graus Celsius. Qual que é a quantidade de energia que você vai ter que colocar ali? Então, você observa que são 5 processos, né? Se a gente olhar ali para aquele gráfico que a gente viu anteriormente, a curva de aquecimento da água, são 5 processos. Você tem 3 processos de calor sensível e 2 processos de calor latente. Tá? Então, o primeiro processo é um processo de calor sensível. O que você vai fazer é elevar a temperatura do gelo de menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius. Tá? Então, qual é a regra que a gente vai usar para calcular essa quantidade de energia? É a equação fundamental aqui da calorimetria. M, C, delta T. O que é o M? O M é a massa. O C é o coeficiente de calor específico e o delta T é a variação de temperatura sofrida. Tá? Então, como a massa de gelo, de água aí, que ele dá na enunciada, de 1 grama, então aqui no lugar de M eu ponho 1 grama, e aqui no lugar do C, eu tenho que colocar o coeficiente de calor específico do gelo, tá? E aí você tem que tomar muito cuidado, porque se você for observar, ó, o coeficiente de calor específico do gelo é diferente do coeficiente de calor específico da água.
Tá? Então, quando o mesmo material está no estado sólido ou no estado líquido, os valores dos coeficientes são diferentes. Depende do estado de agregação aí da matéria. Tá? Então, o coeficiente de calor específico do gelo é meio caloria por grama grau Celsius. O coeficiente de calor específico da água é 1. Tá? E o do vapor volta a ser meio. Então, como eu estou aqui no estado sólido, eu estou no gelo, então o coeficiente de calor específico que eu vou usar é o do gelo, 0,5. Então, a massa é 1, 0,5. A variação de temperatura é 0 menos 10. Então, é 10 positivo, né? E daí, se você multiplica tudo, a quantidade de energia que você vai ter para elevar a temperatura dessa massa de gelo de menos 10 até 0 é de 5 calorias, tá? Então, você precisa de 5 calorias para pegar aquela massa de gelo a menos 10 graus Celsius e fazer essa massa de gelo atingir a temperatura de 0 graus Celsius. Agora que ela atingiu a temperatura de 0 graus Celsius, se você continuar colocando energia na forma de calor ali, o que vai acontecer é que vai haver mudança de estado físico e a temperatura não vai mudar, vai ficar estagnado aí no valor 0. Tá? Então, o segundo processo é um processo de calor latente. Tá? Então, qual que é a regra? Qual que é a quantidade de energia que vai entrar ali? É a massa do corpo vezes o coeficiente de calor latente nesse processo aí, tá? Então, o coeficiente de calor latente de fusão, quando você tem gelo virando água, é 80 calorias por grama, tá? Então, o Q2 aqui vai ser a massa da água, né? Agora é água, porque já derreteu. Aliás, a gente está no processo de derretimento, né? Então, é essa massa aí de gelo virando água, 1 grama, vezes 80, que dá 80 calorias, tá? Então, virou a água por completo, agora você vai ter o aquecimento da água. Então, a água ela vai esquentar até 100 graus Celsius, enquanto estiver aumentando a temperatura, você não tem mudança de estado físico, né? Então, você vai variar aí a temperatura de 0 até 100 graus Celsius. E aí, de novo, você vai calcular um calor sensível. Pega a massa, multiplica pelo coeficiente de calor específico, multiplica pela variação de temperatura, que agora é 100. Isso dá para você a energia correspondente a esse processo aí de aquecimento da massa de água. Tá? O quarto processo, né, que é o penúltimo, é um novo processo de calor latente, porque você vai estar transformando a massa de água em vapor. Tá? Então, essa massa de água é 1 grama. O coeficiente de calor latente de vaporização, ou seja, líquido virando vapor, é 540 calorias por grama. Tá? Então, aqui vai dar 540. E o último processo desse ciclo todo aí é você pegar o vapor a 100 graus Celsius e elevar essa temperatura até 120 graus Celsius. Então, de novo, você vai ter um processo de calor sensível, pega a massa, multiplica pelo coeficiente de calor sensível, multiplica pela variação de temperatura. Tá? Por que é 120? Porque o enunciado deu para a gente esse valor de 120 graus Celsius aqui. Eu quero saber qual que é a quantidade de energia para elevar a massa de menos 10 graus Celsius até 120 graus Celsius. Tá? Então, o último processo, o ΔT, vai valer 20, né? E aí, qual que é a quantidade de energia total que você precisou para fazer tudo isso? É só somar, tá? Então, 5 mais 80, mais 100, mais 540, mais 10, dá 735. Então, essa foi a energia que você usou para conseguir pegar essa massa de 1 grama de água e sair dessa temperatura de menos 10 e chegar nessa temperatura de 120 graus Celsius, tá? Então, esse exemplo aqui ele é interessante porque a gente entende aí a aplicação das duas formas, né, do calor, é o calor sensível e o calor latente, e a gente faz essa observação importante aí que vocês têm que decorar, têm que lembrar, que o coeficiente de calor específico, o coeficiente de calor latente, depende de qual fase desse processo que você está, tá bom? Então, se você está lá no sólido, o coeficiente de calor específico é 1. Você está no líquido, o coeficiente de calor específico é outro. A mesma coisa acontece com o coeficiente de calor latente. Tá? Se você está mudando do gelo para o líquido, do sólido para o líquido, tem um valor. Agora, se você está mudando do líquido para o vapor, o valor é diferente. Tá? E aí, o que acontece
quando você coloca corpos, né, dentro de um recipiente adiabático. Vocês sabem que o recipiente adiabático é um recipiente que não permite troca de calor com o meio externo, tá? Então, o recipiente adiabático, que a gente costuma se referir aqui no estudo da calorimetria, é calorímetro, tá? Então, um calorímetro é isso, é um recipiente adiabático. É como se fosse uma garrafa térmica. Você coloca o café lá dentro da garrafa térmica, e aí aquele café, a temperatura dele se mantém, né? Passa lá o dia, se a garrafa não for muito aberta durante o dia, né? E a temperatura do café não muda, tá? Então, uma garrafa térmica é um calorímetro, ou um recipiente adiabático, que não permite troca de calor, tá? E aí, daqui a pouco, a gente vai discutir que o calorímetro ele pode ser ideal ou não, tá? Mas isso aí a gente vai entrar em detalhe no próximo exemplo que a gente vai ver daqui a pouco. Então, é o seguinte, quando você coloca vários corpos, ou dois, né? Inicialmente, vamos falar de dois, fica mais simples de entender. Vamos supor que você coloque dois corpos dentro de um calorímetro, um recipiente adiabático. O que vai acontecer, se eles tiverem a temperaturas diferentes, é que um vai ceder energia na forma de calor para o outro, tá? E aí, enquanto estiver havendo esse processo de transferência de energia, ou seja, enquanto as temperaturas forem diferentes, né, você vai ter um corpo perdendo calor, perdendo energia na forma de calor, enquanto que o outro vai estar ganhando, tá? Se a gente considerar que só há transferência de calor entre esses dois corpos, se eu pegar o Q daquele que recebeu energia na forma de calor, ou seja, um Q positivo, e somar com um Q daquele que perdeu energia na forma de calor, ou seja, um Q negativo, e somar, isso tem que dar zero, tá? Vamos supor que eu tenha uma garrafa d'água, tá? Uma garrafa d'água, e aí eu jogo um bloco de gelo dentro dessa garrafa d'água. Inicialmente, esses dois objetos eles têm temperaturas diferentes, né? E aí, o que vai acontecer é que conforme o tempo passa, a massa de água vai estar cedendo energia na forma de calor para o bloco de gelo. Então, o que vai acontecer com a temperatura da massa de água? Vai diminuir. O que vai acontecer com a temperatura do bloco de gelo? Vai subir, né? Significa que a massa de água tem um Q negativo, porque a massa de água está perdendo energia na forma de calor, enquanto que o bloco de gelo tem um Q positivo, porque ele está recebendo energia na forma de calor. Então, como só está havendo transferência de calor entre esses dois corpos, a gente não está considerando a possibilidade de ter perda de energia para o ambiente, né? Você colocou a água e o bloco de gelo dentro de uma garrafa térmica, então a soma desses Qs, da água e do gelo, tem que dar zero, tá? Só houve transferência de calor entre esses dois objetos. Então a soma dos calores trocados ali dentro tem que dar zero, tá? Isso vale para dois corpos e vale para uma quantidade qualquer de corpos que você tenha interagindo, trocando energia na forma de calor, tá? Então, se você tiver N corpos interagindo, a soma desses N calores trocados tem que dar zero, tá bom? Então, vamos ver um exemplo disso, para isso ficar mais fácil de entender, tá? Então, diz o seguinte, ó, que massa de água a 12 graus Celsius e a 52 graus Celsius devemos misturar para obter 10 quilogramas de água a 22 graus Celsius. Tá? Então, observa que a temperatura de equilíbrio aqui, 22 graus Celsius, é uma temperatura intermediária, está no meio, né? Entre 12 e 52, que é o que a gente tem que esperar, né? Porque se um diminui a temperatura, aquele que tem temperatura mais alta, e o outro aumenta, logicamente a temperatura de equilíbrio não pode ser menor do que 12 nem maior do que 52, tá? Tem que estar no meio aí desses dois valores. Então, a temperatura de equilíbrio aqui que é dado para a gente é de 22 graus Celsius, tá? E ainda a gente consegue inferir uma coisa interessante com esses valores, que é o seguinte, ó. Se você observar, como eu tenho o mesmo material, né, tanto essa massa de 12 graus Celsius como essa de 52 são água líquida, né? Significa que o coeficiente de calor específico dos dois materiais é o mesmo, tá? Então, como a temperatura de equilíbrio está mais perto dessa massa mais fria do que o da temperatura da massa mais quente,
significa que eu coloquei mais água fria do que água quente, tá? Então, dessas massas aí, a 12 graus e a 52, que se somam em 10 quilogramas, com certeza a massa a 12 graus Celsius, ela é maior do que a massa a 52 graus Celsius. A gente precisa determinar quais são esses valores de massas aí que eu coloquei. Esse que é o problema, tá? E aqui é o seguinte, como eu estou falando que está havendo troca de calor entre a água a 12 graus Celsius e a água a 52 graus Celsius, eu não estou levando em consideração aí o recipiente, né? Isso significa que eu estou considerando que eu estou num calorímetro do tipo ideal, tá? O que é o calorímetro ideal? É aquele que a capacidade térmica dele é desprezível. Ou seja, é uma garrafa que ela mesma não suga energia para ela, tá? A garrafa, ela não só não deixa sair energia na forma de calor para fora, para o ambiente, como nem sequer ela própria recebe alguma energia proveniente dessas massas aí, tá? Isso que é um calorímetro ideal, tá? A gente vai ver um próximo exemplo daqui a pouco, onde o calorímetro não é ideal, ou seja, a gente precisa considerar a capacidade térmica também do calorímetro. Então, nesse exemplo aqui, a gente está considerando o calorímetro ideal. Não precisa levar ele em consideração nas nossas contas. Tá? Então, vamos resolver aí o problema. Eu quero saber qual é a massa de água a 12 graus Celsius que eu vou misturar com massa aí a 52 graus Celsius para dar 22 graus Celsius no final. Então, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Tá? A soma das duas massas tem que dar 10 quilogramas. Como aqui no coeficiente de calor específico a unidade da massa aparece em gramas, então é interessante a gente estar usando a unidade grama para se referir às massas aí, tá? Então a soma das duas massas é 10 a 4 gramas, né? Porque se eu tenho 10 quilogramas, esse quilo é 10 a 3, com 10 aqui dá 10 a 4. Tá? Então a soma das duas massas é 10 a 4 gramas, tá? Então, se a massa da água fria, eu estou chamando aqui de M minúsculo, tá? A massa da água quente, que eu vou chamar de M maiúsculo, naturalmente, logicamente, vai ser o total, 10 a 4, menos M minúsculo, tá? E aí, como eu tenho só dois corpos interagindo, que é a massa fria e a massa quente, né, o que eu vou ter? Eu vou ter um Q1 mais um Q2, tá? Então, o Q1 é a energia que a massa fria recebe. E Q2 é a energia que a massa quente cede. Esses dois Qs somados têm que dar zero. Tá? Como eu estou aqui num processo onde não tem mudança de estado físico, ó, os dois corpos, as duas massas, têm temperaturas que são intermediárias, aí, entre 0 e 100. Então, as duas estão no estado líquido e nenhuma delas vai passar a mudar de fase. Tá? Então, eu tenho que Q1 mais Q2 vai dar zero. Tá? O que é esse Q1? É a energia que a massa da água fria recebe. Então, eu vou pegar e vou usar aquela formulinha que eu aprendi ali para o calor sensível. Eu estou falando de variação de temperatura e não de mudança de estado físico. Tá? Então, qual que é a regra do calor sensível? M vezes o coeficiente de calor específico vezes a variação de temperatura. Tá? Então, a variação de temperatura é sempre a temperatura final. Aqui ele deu para a gente que a temperatura de equilíbrio é 22. Como a massa de água fria inicialmente tem 12 graus Celsius, então o ΔT vai ser 22 menos 12. Tá? Então esse primeiro termo aqui dessa soma é o Q1, a energia que a massa fria recebe. Observa que isso aqui vai dar um número positivo. Ó. Esse ΔT é positivo, né? Somando, multiplicando com todos os outros números positivos, vai dar um número positivo. Tá? Agora a gente vai olhar para o Q2. O que é o Q2? É a energia que a massa quente cede. É a energia que a massa quente joga para a massa fria. Tá? Então, como é que é a regra? É a massa. Então, a massa quente aí, como a gente viu aqui em cima, 10 elevado a 4 menos M, né? Então, isso aqui é a massa. O coeficiente de calor específico é 1. E aí, a variação de temperatura é 22 menos 52. O que é o 22? É a temperatura final de equilíbrio. O que é o 52? É a temperatura inicial da massa quente. Então, esse é o ΔT. Observa que esse Q aqui, ó, ele é negativo, tá? Porque você tem um número positivo, que é essa massa,
vezes um número positivo, que é esse número 1 aqui, vezes um ΔT, que vai dar um número negativo, tá vendo? Ó, 22 menos 52 dá menos 30, tá? Então, você tem uma quantidade positiva mais uma quantidade negativa que se somam em zero, tá? E aí, abrindo aí as contas, né, a gente vai chegar nessa relação aqui, ó. 40M, a única coisa que eu não conheço aqui nessa conta é o valor do M, né? Então, eu tenho que 40M é 30 vezes 10 a 4, tá? Então, passo o 40 para lá dividindo. 3 sobre 4 dá 0,75. Então, a massa, essa massa M minúsculo, que é a massa da água fria, né? É 0,75 vezes 10 a 4. Ou seja, se eu passar isso para quilograma, né? Porque isso aqui está em gramas, vai dar 7,5 kg. É 75% desse valor. Como esse valor é 10 kg, então 75% é 7,5. Tá? Então, a massa de água fria, nesse caso aí, é 7,5. Consequentemente, qual que vai ser a massa de água quente? Ó, se a massa de água fria é 7,5, as duas tem que dar 10. Então, a massa de água quente que eu coloquei lá é 2,5, né? 2,5 kg. Tá? Então, a gente observa aí que o resultado deu aquilo que eu tinha dito no início, né? A massa fria, ela é maior do que a massa quente. E a gente consegue inferir isso desde o início, porque a gente percebe aqui que a temperatura de equilíbrio a temperatura de equilíbrio térmico aí das duas massas está mais perto dessa temperatura fria do que dessa temperatura quente. Tá? Então, é assim que a gente aplica aí as continhas, né, da calorimetria. Tá? Esse exemplo aqui é um exemplo bem simples, né? Eu tenho duas substâncias que são feitas do mesmo material, ou seja, eu tenho dois corpos que são feitos do mesmo material, tá? E aí eu também não tenho aqui passagem por mudança de estado físico, o calorímetro é ideal, tá? Agora a gente pode discutir um exemplo que já é um pouco menos simples. Por que ele é menos simples? Porque ele considera aqui um calorímetro que não é ideal, tá? Ele diz o seguinte, ó, um calorímetro contém 200 ml de água e o conjunto está a temperatura de 20 graus Celsius. Ao juntar ao calorímetro 125 gramas de uma liga a 130 graus, verificamos que, após o equilíbrio térmico, a temperatura final é de 30 graus Celsius. Qual é a capacidade térmica do calorímetro? Tá vendo? Então, aqui eu tenho um calorímetro que pode interagir ele pode interagir nessa troca de energia aí com os corpos que estão dentro dele, tá? Significa que quando eu for fazer a conta da soma aí dos Qs, eu preciso levar em conta o Q associado ao calorímetro, tá? Então, qual que é o Q associado ao calorímetro? A capacidade térmica dele vezes o ΔT tem que dar o calor Q associado ao calorímetro, né? Se a gente voltar lá em cima, essa definição aqui, por exemplo, ó, o que é esse Q? O calor trocado, energia na forma de calor. É o C, a capacidade térmica, vezes a variação de temperatura. Então, esse C vezes ΔT dá a energia trocada na forma de calor. Tá? Então, como eu quero achar a capacidade térmica do calorímetro, então o Q associado a ele vai ser isso. Ó. O C, que é o que eu quero descobrir quanto vale, vezes a variação de temperatura do calorímetro. Tá? Então, esse é o primeiro Q da minha soma aí. O segundo Q é o Q associado à água, né? Então, qual que é a massa de água que eu tenho ali dentro? Ó, eu tenho 200 ml de água. Se 200 ml de água, quer dizer, se eu tenho 200 ml de água, qual que é a massa que eu tenho de água ali dentro? Só lembrar aqui da definição de densidade, né? Então, essa densidade aqui foi dado para a gente definir aí qual que é a massa desse volume aqui, tá? Então, se 1.000 quilogramas corresponde a 1 metro cúbico, a gente for fazer as contas aqui e tal, a gente vai concluir que essa massa de água aqui tem 200 gramas, tá? Se eu tenho 200 ml de água, eu tenho 200 gramas. Para cada 1 ml, eu tenho 1 grama. Então, se eu tenho 200 ml, eu tenho 200 gramas. Tá? Então, para a água, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a massa da água
multiplicar pelo coeficiente de calor específico da água, né, que é dado aqui, 1, e vamos multiplicar pela variação de temperatura da água. Então, esse segundo termo da soma aqui é o Q associado à água, tá? E agora a gente tem que olhar para o terceiro corpo que tem envolvido aí nessa conta, né? Que é essa liga aí metálica que você coloca dentro do calorímetro. Tá? Então, você tinha o calorímetro com 200 ml de água a 20 graus Celsius, lá tranquilo, parado, em equilíbrio térmico. Daí você pegou, abriu o calorímetro e colocou 125 gramas de uma liga a 130 graus Celsius. Tá? E aí deixou o tempo passar e verificou que a temperatura de equilíbrio térmico é de 30 graus Celsius. Tá? Qual que é o valor do calor, capacidade, qual que é o valor da capacidade térmica desse calorímetro? Esse é o problema. Tá? Então, o que é associado à liga metálica vai ser a massa dessa liga, 125 gramas, vezes o coeficiente de calor específico da liga, que é dado para a gente no enunciado aí, né, como informação. Tá? Então, o coeficiente de calor específico da liga é 0,2, tá? E aí, a massa vezes o coeficiente de calor específico vezes a variação de temperatura dá o Q desse material, dessa liga. A soma dos três tem que dar 0, tá? Então, agora o que a gente tem que fazer é pegar essa expressão toda aqui e substituir os valores, tá? Então, o C é o que a gente quer calcular, é justamente o que a gente quer descobrir nesse problema. Tá? Então, o coeficiente de calor específico é o que eu preciso determinar, tá? Então, qual que é a variação de temperatura do calorímetro? Ó, qual que é a temperatura inicial do calorímetro? É 20 graus Celsius, porque ele estava em equilíbrio térmico com a massa de água, né? Inicialmente. Ó, inicialmente, você tem um calorímetro com 200 ml de água, tudo isso a 20 graus Celsius. Então, essa é a temperatura inicial do calorímetro. Qual que é a temperatura final que o calorímetro vai ter? 30 graus Celsius, tá? Então, qual que é a variação de temperatura? É a temperatura final, 30, menos a temperatura inicial, 20. É o que está escrito aqui, tá? Então, esse primeiro termo da soma, evoluindo aí, né, na nossa conta, vai ser substituído por essa parte aqui, por esse termo, tá? Agora a gente vai para o segundo termo, que é que corresponde à água, tá? Então, qual que é a massa de água? 200 gramas, está aqui. Qual que é o coeficiente de calor específico da água? É 1, está aqui. Qual que é a variação de temperatura da água? 30 menos 20, o mesmo que o do calorímetro, tá? Então, esse aqui é o segundo termo. E o terceiro termo? Qual que é a massa da liga? 125. Qual que é o C, o coeficiente de calor específico da liga? 0,2. E qual que é a variação de temperatura da liga? Ó, a temperatura final é 30, a inicial é dado para a gente aqui no inicial, né? É 130. Essa aqui é a temperatura inicial que essa liga, essa junta, esse material tem, tá? Então, aqui você vai colocar 30 menos 130, né? É o final menos o inicial, tá? Então, desses três termos, o primeiro vai resultar no número positivo. O segundo vai resultar no número positivo. Mas o terceiro vai resultar no número negativo. E daí, quando você soma os três, dá 0. Tá? Então, daqui, 30 menos 20 dá 10, 10C. 30 menos 20 dá 10 vezes 200, 2.000. Tá? E essa conta aqui do último termo da soma vai dar 2.500. Tá? Então, 2.000 menos 2.500 dá menos 500. Então, você tem que 10C menos 500 é igual a 0. Então, qual que é o valor de C para isso dar 0? 500 dividido por 10, né? 50. Então, esse é o valor da capacidade térmica do calorímetro aí, tá? 50 calorias por grau Celsius. Significa que, se você colocar nesse calorímetro aí, nas paredes do calorímetro, né? Uma energia de 50 calorias, a variação de temperatura que esse calorímetro vai sofrer é uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. É isso que significa a capacidade térmica, né? É a quantidade de energia que você coloca ali para variar de 1 grau Celsius aquele corpo. Tá? Então, resumindo aí esses dois problemas, às vezes a gente encontra o problema onde o calorímetro é ideal, ou seja, você não precisa levar ele em consideração nas contas, foi o que a gente fez nesse exemplo 3 aqui, tá?
E às vezes você encontra problemas onde o calorímetro não é ideal, ou seja, a capacidade térmica dele é relevante, tem que ser considerada aí nesse somatório, tá? Que resulta em 0. Beleza? Aqui eu deixei um quinto exemplo, eu não fiz a resolução, e aí eu vou deixar como exercício aí para vocês treinarem, tá? E aí eu trago a resolução dessa questão 5 aqui na próxima aula, tá bom? Essa questão 5 ela já começa a complicar um pouco mais em relação às outras duas, porque além de você ter um calorímetro aqui que não é ideal, tá vendo? Ó? O calorímetro ele tem uma capacidade térmica de 50 calorias por grau Celsius. Além disso, você vai ter mudança de estado físico, tá? Você tem uma massa de gelo, 520 gramas de gelo, a 0 graus Celsius. Daí, se você coloca um objeto, né, dentro desse calorímetro aí, a 120 graus Celsius, vai ocorrer derretimento dessa massa de gelo, né? Então, essa questão 5 aqui, a quantidade de Qs, né, que você vai colocar na sua soma é um pouco maior, tá? Não vão ser só 3, igual foi aqui. Tem mais termos aí a ser considerado para você resolver esse problema. Então, vou deixar esse exercício aqui como exemplo, para vocês treinarem e entenderem melhor, né, como é que faz essas contas. E na aula de terça-feira eu trago a resolução para vocês verem, tá? Alguma dúvida em relação a esse conteúdo aqui? Vou voltar aqui na apresentação. Então é isso aí, tá? A gente definiu até agora, né? A capacidade térmica, calor específico. A gente falou sobre o calor sensível, o calor latente, e sobre essa coisa de troca de calores em ambiente adiabático, um ambiente que não permite troca de calor com o ambiente externo, tá? Na próxima aula, a gente já vai começar a entrar no estudo dos gases, se eu não me engano, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Na próxima aula a gente já começa a falar de estudo dos gases. Então, eu vou também colocar uma lista de exercícios aí para vocês treinarem, tá? Sobre essa parte de calorimetria. Se alguém tiver alguma dúvida para tirar, eu estou à disposição aqui. Se não, a gente encerra aqui por hoje, tá? Eu vou colocar a lista de presença para vocês aí. E aí é isso aí, tá, gente? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida do conteúdo, eu espero que vocês tenham entendido aí pelo menos alguma coisa, né? Vão lendo o material também, tá? Conforme eu for colocando lá na plataforma, inclusive já está lá já, né? E qualquer coisa é só entrar em contato comigo aí para tirar dúvida, tá? O questionário, o primeiro questionário desse módulo 2 vai estar lá na plataforma a partir do dia 29, tá? Depois passem lá na plataforma e deem uma conferida, ela está lá já, de material.